né? Então, assim, disso eu não vou fugir. Agora, se você me perguntar qual é a tecnologia que a gente vai estar usando daqui a 10 anos e quais são os players que a gente vai estar integrando, aí, cara, dá para a gente viajar aqui na conversa. E aí vai ser muito mais opinião pessoal, mas não tem como, eu acho que não tem como acertar, né? A gente vai entrar numa discussão de cenários futuros possíveis. Mas isso é importante, essa tua pergunta é tão importante que as pessoas nem sempre elas fazem essa reflexão. Eu gosto muito disso, porque imagina o seguinte, se você... Vamos voltar na discussão de nuvem. 2010, que foi como a gente começou o papo. A gente não fazia uma rodada dessa de conversa, primeiro que não dava para fazer em tempo real assim. Se a gente usasse o Skype, a conexão era muito mais, digamos, difícil, né, da gente conseguir manter uma conversa de uma hora rolando, com gravação, com tudo mais. Nada contra o Skype, usei muito, mas assim, existiam limitações de conectividade e tudo mais para fazer acontecer. Mas imagina, a gente não sentava aqui e falava sobre o Uber, o iFood, né, sobre o TikTok, sobre esses aplicativos de consumo e geração de conteúdo em tempo real, como a gente fala hoje. E a maioria das pessoas hoje não sabe em qual nuvem o Uber roda, ou esses aplicativos. Elas falam dos casos de uso que a nuvem permitiu acontecer. Né? E a gente vai passar por isso com inteligência artificial também. Né? A gente ainda está meio que na fase um de formação da infraestrutura para depois os casos de uso surgirem. E tudo isso vai funcionar com muita interconexão. A gente acredita que a interconexão ela cada vez mais é parte fundamental dessas ondas de transformação digital que estão acontecendo. Então, assim, se você tem um usuário, seja ele um ser humano ou uma máquina, que precisa de informação em tempo real, isso não acontece sem interconexão. Legal. Vitor, você comentou alguns pontos que me deixaram pensando, né? Teve, acho que, um conjunto de decisões tomadas Sim. ainda com muito pouca informação, né? Alguns palpites, algumas apostas aí, né? E, assim, eu sempre fico impressionado quando leio os reportes lá da Equinix de 80 e poucos trimestres, já perdi até a conta de quantos trimestres seguidos crescendo todo trimestre. Isso para mim é um negócio que é impressionante, porque você está imerso num contexto bem volátil, que teve vários episódios ao longo do tempo, teve nuvem pública, teve, enfim, agora AI, uma série de outras coisas, assim, crises econômicas globais e tal, e a empresa consegue crescer consistentemente ali há 80, enfim, mais de 20 anos, né? E isso, cara, assim, vendo eu acho assim a gestão da minha própria empresa num contexto muito, muito menor, super desafiadora assim, e tal. Eu fico pensando, cara, nessa escala, né, num ponto no qual qualquer decisão errada pode impactar, não da empresa ficar ameaçada, mas ela ter ali um ou outro momento no qual ela dá uma patinada. E eu fico pensando, cara, como que vocês conseguem, numa visão com tanta coisa mudando e tão rápido, né, manter essa questão da consistência, direção e como que o time, né, na prática, com tanta gente contribuindo, que a Equinix está em tanto lugar do mundo que, no final, qualquer país que dê uma derrapada pode comprometer um pouco o resultado, né? Como que funciona, né, para você, em cima de uma volatilidade tão grande, manter essa visão de direção? Como que funciona um pouco dessa tomada de decisão? Algumas decisões são um pouco mais longas, né? Você comentou isso de abraçar a nuvem pública em vez de combater. Uma decisão como essa, você não dá um cavalo de pau daqui a um, 2 anos. Como funciona esse processo, né, de cultura, tomada de decisão, decisões de longo barra de médio e curto prazo para, enfim, acertar o que o cliente quer daqui a 5, 10 anos, mas seguir entregando os resultados, né, consistentemente todo trimestre. Isso para mim é um negócio que eu não sei nem como refletir a respeito. É um negócio que eu queria conhecer um pouquinho mais como que isso Vamos lá. funciona. Cara, assim, é um processo, tá? Assim, eu nunca vou chegar para você, assim, aquela diferença entre o jogo finito e o jogo infinito. Um jogo de futebol, né? Não sei se aqui se tem algum corintiano ou palmeirense. Eu sou carioca, então eu tenho licença poética aqui. Sou Vasco, meu time, tipo, tá ruim. É só um século difícil que a gente tá Sou tendo. sofredor também, do Vascaíno Aí, aqui também. aí, aí, meu fome. A gente só tá tendo um século difícil, fica tranquilo, vai passar. Mas assim, a gente teve o jogo ontem lá do Palmeiras e do Corinthians, né? Assim, o jogo de futebol é um jogo finito. Ele tem uma coisa muito bem definida e você tem um resultado claro quando você termina, né? O jogo infinito é a nossa saúde, é a nossa educação, porque você nunca vai chegar um dia e vai falar, então, hoje eu paro de estudar porque eu já sei tudo, né? Ou não, hoje eu paro de malhar e daqui para frente só vou beber porque já estou bem de saúde. Isso não existe, é um jogo infinito. Você está sempre buscando, né? Você está sempre fazendo negócio. Eu acho que assim, a gente encara esse desafio que a gente tem de manter a máquina funcionando, manter esse organismo vivo como um jogo infinito. E é muito difícil. Quanto maior a empresa fica, mais difícil é você
replicar isso, né, em todas as camadas, mas a gente tem que ter discussões difíceis, a gente tem que fazer mudanças, a gente tem que fazer realocação de pessoas, de recursos, sempre pensando também numa coisa que eu acho que você citou de Jeff Bezos, vou citar em outros pontos também, que eu gosto muito da forma como ele pensa, que é o seguinte, a gente tenta falar muito com as pessoas o seguinte, quando a organização fica muito grande, você tem que dar mais autonomia.